Olá, me chamo Adriele Ribeiro e está começando mais um episódio do podcast Diálogos. Dessa vez a gente vai discutir sobre questão da transição energética, né? Próxima semana, nosso estado recebe aí a cúpula mundial sobre transição energética e que vai, né, discutir e vai reunir representantes do governo do Ceará e também representantes de mais de 22 países, né, aí. E aí, para falar sobre um pouco sobre essa questão, né, da transição energética e tudo mais, a gente recebe aqui no nosso estúdio do Opinião CE a secretária de Relações Internacionais, Rosiane Medeiros. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui participando, ter a oportunidade de falar um pouco do que a gente está fazendo nas relações internacionais no governo do estado do Ceará. Muito obrigada. Para iniciar, eu queria perguntar, né? O Ceará aí está se tornando referência mesmo no cenário nacional, né? Teve essa questão, quando a gente fala desses assuntos internacionais, né? Teve aí o G20 na semana passada, né? Que estava ocorrendo. E aí eu queria te perguntar como o Ceará foi mesmo transformado nesse palco, né? Privilegiado no cenário nacional para essas questões internacionais. Acho que o grande momento aqui no estado do Ceará é ter tirado proveito da transição energética e ter tido a oportunidade de apresentar o nosso potencial. Isso aí eu estou falando já tem alguns anos. No momento que se começou a discutir no mundo a necessidade realmente de cumprir dos países, principalmente os países industrializados, cumprir os compromissos assumidos no Acordo de Paris, e muito deles não tendo a possibilidade de produzir energia renovável no seu próprio território, então surgiu a ideia realmente de se importar energia renovável, né, produzida em outros países, e nós começamos a divulgar o nosso potencial. O fato é que as oportunidades para o Ceará, não só para o Ceará, para o Nordeste de uma maneira geral, são imensas. E para o Ceará em particular, porque, adicionalmente, nós temos um porto moderno, que tem uma parceria também com o Porto de Roterdã, o que tem ajudado muito na divulgação internacional do Estado. Sim. Então, o diferencial seria esse porto? Teria mais alguma coisa que está ajudando o Ceará a se destacar? Olha, na realidade, são vários fatores, né? Eu citei dois, energia renovável e o porto, mas é importante mencionar a governança do Estado, né? Não só na gestão atual do governador Elmano, mas também nas gestões anteriores, e de ser reconhecido como um Estado que tem políticas de continuidade. Independente de quem assume o governo, isso aí é uma coisa que dá muita segurança para o investidor. É ver que no Estado nós temos as políticas que têm sucesso, as políticas exitosas, elas têm tido continuidade. Da mesma forma que o governador Elmano deu continuidade à política, no caso, falando muito voltado agora para a questão da transição energética, deu continuidade ao que o governador Camilo, atual ministro Camilo, tinha iniciado. Então, em outras áreas também, nós temos a questão de educação, ser reconhecido como um Estado como tendo uma das melhores educações, se não a melhor educação pública do país. Isso é muito importante, porque são coisas, desenvolvimento não se faz, atração de empresas internacionais, não se tem êxito se a gente não tiver pessoas qualificadas. São, assim, coisas essenciais. Ter uma boa governança pública, as contas equilibradas, gente qualificada, né? E isso não só o governo, mas também as instituições, tanto públicas como as universidades e também a Federação das Indústrias, tem participado desse momento estruturando cursos para formar as pessoas para a nova economia. A outra é você ter água, e nós temos também tido política que possibilitou que a gente tivesse a nossa situação de vulnerabilidade hídrica tem sido minimizada. Claro que nós sempre vamos ter um problema, a menos que a gente sofra com os efeitos climáticos às avessas, ou seja, a gente passe a ter chuva abundante, né? Isso é só uma brincadeira, mas a gente sempre vai conviver com o problema de escassez hídrica. Então, a água sempre vai ser cara, vai ser sempre um bem escasso. Mas a estabilidade, né, nós conseguimos atingir com vários
várias políticas públicas de interligação de bacia, construção de açude e, finalmente, com a chegada das águas do São Francisco. E também energia. Então, quer dizer, são 3 pilares fundamentais que o Ceará tem avançado bastante, o que tem possibilitado exatamente essa atenção internacional. Mas queria também mencionar a questão do turismo. Interessante que muitas pessoas, muitos profissionais que vêm aqui falar de energia eólica, já estiveram aqui antes fazendo kitesurf. Então, quer dizer, as coisas, no final das contas, têm uma interligação. Sim. A senhora falou aí dessa questão das políticas públicas, né, que tem sido realmente um grande investimento aí do governo humano, né, iniciado pelo Camilo. E eu queria que você falasse um pouco, né, dessa questão do hidrogênio verde, né? A gente vê que teve alguns pré-contratos assinados, né, com algumas empresas estrangeiras. E aí, por que esse hidrogênio verde ele é tão importante para a transição energética? A grande locomotiva da indústria europeia é a Alemanha. A Alemanha vinha recebendo gás da Rússia e baseou muito o seu desenvolvimento industrial confiando no gás russo. Mas o gás também é uma fonte fóssil. E nos acordos que ela é signatária, ela e outros países mais, ela tinha se comprometido em reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Daí, ela não tem condição de produzir no seu próprio território energia renovável. Então, uma das maneiras, né, de fazer essa transição energética seria justamente importar a energia renovável produzida em outros países, que não necessariamente o Brasil. Tem vários outros países também que têm grande potencial. E a maneira de transportar essa energia renovável seria através, primeiro, converter essa energia em hidrogênio, o hidrogênio em amônia e a amônia transportada de navio para, dentro do que foi da nossa estratégia, com a parceria do Porto de Roterdã, essa amônia seria transportada para o Porto de Roterdã, que reconvertiria em hidrogênio e seria transportado para o norte da Europa através dos gasodutos. Então, essa seria uma das formas de descarbonizar a economia alemã, principalmente, não só alemã, tá? Mas foi muito voltado, tivemos muito apoio da Câmara de Comércio, do consulado alemão, para poder fazer os primeiros estudos, porque foi assim, como as coisas acontecem. Nós estávamos em plena pandemia. De repente, nós tivemos um contato de uma pessoa na Austrália que tinha uma conexão pessoal com pessoas da nossa equipe. Então, esse australiano disse que tinha estudado vários lugares no mundo e vários lugares no Brasil e viu que o Ceará tinha as melhores condições, exatamente porque tem muita energia, porque tem um porto e a localização geográfica. Porque, obviamente, a ideia é que depois a matriz energética também seja a indústria brasileira também seja descarbonizada. Mas, no primeiro momento, quem tem condições financeiras de bancar essa descarbonização, logicamente, são os países mais ricos. Principalmente a Europa, porque os Estados Unidos têm um território grande, ele mesmo pode produzir energia renovável, no seu território ou mesmo offshore, e de forma que a Europa, no momento da transição, era mais carente de importar energia renovável de outros países. Entendi. Então, o Ceará, por todos esses benefícios, né, essas qualidades, acabou sendo aqui. Enfim, né, esse assunto vai ser discutido aí na cúpula, né, que vai acontecer aí próxima semana no Centro de Eventos. Queria que você contasse um pouquinho, né, da programação que está previsto para ser discutido, que vai ser decidido, e o que é que vai trazer aí de benefício para o Ceará, o que vai sair dessa cúpula aí que a gente tem que ter atenção. Serão 2 dias de grandes discussões, será no dia 27 e dia 28 de novembro, quinta e sexta-feira da próxima semana. Nós contamos com o apoio da Winds for Future, da GIFT, que é a Global Institute for the Future of Tourism. Eles foram, como são pessoas que já têm conexão, já têm investimento aqui no estado do Ceará, são
já produzem energia, tanto eólica como o solar aqui no estado do Ceará, e sabem do potencial que nós temos aqui, e também porque tem interesse em atrair toda a cadeia produtiva do setor. Uhum. Por enquanto, nós estamos muito restritos a produzir a energia renovável, e também temos 2 grandes fabricantes, um de turbina eólica, que é a Vestas, e a Aeres, que produz e fabrica as pás. Mas a ideia é exatamente que a gente possa desenvolver aqui toda a cadeia produtiva da energia renovável. E, com isso, seria importante dar visibilidade ao Estado para que as pessoas, os investidores, conheçam a nossa realidade, porque o Ceará ainda é pouco conhecido até no Brasil, né? O Brasil conhece muito mais o Nordeste pelo turismo. E também é importante mencionar que sempre que eles ficam muito encantados, não só os turistas os nacionais, como também os internacionais, com o acolhimento, com a recepção que eles têm aqui. Agora mesmo você mencionou aí o G20, a gente teve a oportunidade de recepcionar várias delegações, então todos eles ficam encantados com, primeiro, o clima, né? Assim, poder estar se movimentando ao ar livre, ficam impressionados com a vitalidade, por exemplo, da beira-mar, né? Impressionante como 5 horas da manhã já está cheio de gente, 10 horas da noite está cheio de gente. E isso também, isso tudo para o turista é muito interessante. Então, esse fato da gente saber acolher é uma coisa também muito importante. Então, agora falando sobre a cúpula. Então, esses investidores que já têm interesses já tem produção aqui no estado do Ceará, tiveram a ideia de articular para trazer esse grande evento. É importante que se diga que é um grande evento. Nós vamos ter várias personalidades, ex-presidentes, secretários, não só secretários do estado do Ceará, mas também secretários parlamentares americanos, ex-presidentes. Eu mesmo vou participar de um painel que eu vou mediar o ex-presidente da Eslovênia, a ex-presidente do Equador e a ex-presidente do Malawi. Então, o que é que esse painel quer? Falar sobre como os países, o momento que esses países estão atravessando, quais são as regulamentações, o que é que cada um já tem de legislação acontecendo, e como essa tem vários outros assuntos, né? A educação na transição, o financiamento, são vários temas que são ligados à transição energética, porque o que se deseja é exatamente que a gente possa ter uma transição energética, incluindo as pessoas, focando também na diversidade, na igualdade de gênero, que essas são as metas principais colocadas não só pela ONU, mas a maioria dos países que têm os acordos internacionais, eles têm observado essas questões. É claro que nem todos os países, nem os países do G20, nem os países da ONU, estão todos no mesmo momento, né? Tem muita diversidade. Talvez você tenha visto aí a reunião de cúpula que aconteceu nessa semana no Rio de Janeiro, né? A dificuldade de fechar um acordo, mas é sempre importante estar trazendo esses temas a discussões, porque a gente quer cada vez mais viver num mundo democrático e as questões não podem ser impostas. Tem que tentar o consenso. Mas, como eu falei, né, nem todo mundo pensa da mesma forma. O que é importante para a gente no Brasil, talvez não seja tão importante na Arábia Saudita, só para citar algum exemplo, né? Então, mas é importante que a gente discuta e construa esses consensos. Então, no caso desse evento, ele quer abordar vários aspectos da transição energética. Não é uma mudança de chave. Toda transição é demorada, é complexa, envolve mudar a mentalidade. Primeiro, as pessoas têm que ter mais consciência ambiental. Então, consumir menos, isso também faz parte. Então, você tem que ter a educação para o consumo, a educação para um consumo sustentável, contra a acumulação de coisas que muitas vezes você tem, que você não usa, não precisa, porque tudo isso tem um impacto ambiental. Nós vamos também conversar sobre a energia
do mar, né? Porque também é outra opção de energia, é a energia produzida pelo mar. Tem painéis também sobre essa questão dos oceanos, inclusive na questão de cuidar mais do tratamento dos resíduos sólidos, porque o oceano, a vida marinha, também tem sido muito afetada por essas questões ambientais de falta de cuidado com o meio ambiente. Sim, para além de uma questão de discussão, né? De mostrar, né? De fazer essa relação com os outros países, né? De ter realmente essa democracia, vamos dizer assim, né? De não discutir, de não decidir nada por si, né? Existem também aí acordos previstos para serem estabelecidos nesse momento, porque, enfim, né? Vão ser reunidos aí investidores também, né? Na área. Com certeza. Tem vários painéis aí, não só com investidores privados, mas também com bancos multilaterais, com bancos que podem financiar. Esses investimentos são investimentos super vultuosos e ainda com risco alto embutido. E nós precisamos também discutir como financiar, que tipo de incentivo também, que é outra coisa que o setor, os investidores discutem muito, como é que o país vai incentivar. Agora, bem da verdade, né, toda essa discussão agora vai talvez sofrer uma nova etapa com a mudança da presidência americana. Não se sabe ainda, se fala muito, especula-se muito, nós não sabemos ainda. Só depois que o presidente Trump assumir que a gente vai ter mais claramente o que é que ele está pensando em relação a essa transição, quão rápida ou mais devagar ela vai acontecer. Que vai acontecer, vai acontecer. Não há espaço para não acontecer, tá? Mas a velocidade, o ritmo que vai ser dado vai depender muito das primeiras ações do governo americano, que ainda tem um poder muito grande de definir esse ritmo. Sim. Para além desses que ainda podem vir, né, já existem muitos, como eu tinha citado, né, os pré-acordos assinados, né, intenções de parceria. E eu queria que você contasse um pouco aí como é que está esse cenário, né, quais as empresas, de quais países estão já garantindo aí essa participação da transição energética aqui no Ceará. Os pré-contratos, né? Primeiro falar um pouco aqui como é que o Porto do Pecém, quer dizer, na realidade a gente se refere como ao Porto do Pecém, mas é muito mais do que um porto, é a Companhia Industrial e Portuária do Pecém. Desde a sociedade com o Roterdã, a companhia deixou de ser simplesmente uma empresa de logística e passou também a atuar com arrendamento de área industrial, e a ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, que é um regime tributário especial em que as empresas que estão localizadas no perímetro da ZPE, elas atuam livre de impostos. Os únicos impostos que são incidentes são sobre os impostos sobre a mão de obra, mas pode importar sem incidência de imposto e exportar também. Então, quer dizer, a companhia, obviamente, tem um grande interesse de atrair empresa, porque tem uma área enorme disponibilizada. Eles estão investindo muito na infraestrutura, já pensando na estratégia da constituição do hub do hidrogênio verde. Então, eles têm cuidado da transmissão, porque as empresas que vão produzir precisam ter a garantia de ter energia para fazer a hidrólise. Precisam ter também a garantia de que vão ter a água. Então, tudo isso está sendo discutido com a administração da Companhia Industrial do Porto do Pecém e os investidores também que possam fazer investimento, por exemplo, numa dessalinizadora, porque também é uma oportunidade de negócio em várias áreas, não apenas para a produção do hidrogênio, mas também como empresas de armazenamento, que vai ser necessário. O grande desafio hoje, né, do mundo é exatamente você poder armazenar energia. As tecnologias também estão avançando muito rapidamente. E armazenar energia, por exemplo, aqui nós temos a complementariedade entre a energia eólica, que é produzida durante a noite, quer dizer, a produção é maior da eólica durante a noite, e durante o dia a gente tem a solar. Mas há períodos que nem tem vento
e nem tem sol. Então, nesses períodos, você tem que prever que essa energia, a energia que tinha sido produzida possa ser armazenada para ser liberada à medida da necessidade, porque uma planta, um projeto de produção de hidrogênio verde, ele trabalha 24 horas por dia, então essas coisas têm que ser consideradas. E outra coisa muito importante é a discussão do como é que os países, os acordos internacionais para considerar, para estabelecer o que é que vai ser considerado hidrogênio verde. O Brasil tem uma matriz elétrica muito renovável, porque a nossa matriz é largamente hidrelétrica e agora no Nordeste renovável eólica e solar. Mas no resto do mundo ainda os países ainda têm uma matriz elétrica muito suja, muito dependente de termoelétrica, inclusive em alguns casos termoelétrica a carvão. E isso vai ter que ser substituído. Por isso é que eu falo, independente, porque tem muita gente que fica preocupado, principalmente aqui no Ceará, por causa da nossa oportunidade com renováveis, que a política do Trump possa parar essa... mas isso aí vai acontecer, tá? Porque até a mineração de carvão, muito país ainda é muito dependente, a própria China ainda é muito dependente, mas é uma atividade que vai ser paulatinamente. Mas como eu falei, é uma transição. Nós não podemos imaginar que a gente tinha uma situação, vamos passar para B, simplesmente ligando ou desligando uma chave, né? Tem que construir a infraestrutura, são muitos investimentos que precisam fazer, mas o que eu posso dizer é que o Estado do Ceará está absolutamente empenhado, o governador é humano, é assim, impressionante a energia que ele está diariamente lidando com esses assuntos, muitas coisas precisam da articulação direta dele em Brasília, ele não mede esforços para destravar determinadas coisas, até porque internamente nosso país é muito diverso. O que interessa para nós no Nordeste não necessariamente é a mesma coisa que interessa ao Sudeste ou ao Sul, entendeu? Então, algumas coisas para avançar mais rápido, muitas vezes precisa do envolvimento direto da liderança maior dos estados, de cada estado, que no final das contas é o governador. Sim, sim. E aí, eu já perdi até a conta, né? Tem vários pré-contratos. Você sabe informar quantos pré-contratos tem atualmente? São 6 pré-contratos que estão ativos. E o que é que significa esse pré-contrato? Essas empresas que têm pré-contrato, elas estão pagando, era aí que eu ia chegar, o arrendamento da área no Porto do Pecém. Então, quer dizer, já existe um esforço financeiro dos interessados para fazer a coisa acontecer. É o período que eles estudam a área, estudam a infraestrutura que vai ser necessária, estudam os investimentos que terão que fazer, a viabilidade, mas, enquanto isso, eles estão pagando, gerando renda para a nossa empresa, que hoje é um ativo super importante para o estado do Ceará, que é o CIP. Quais serão esses parceiros aí? Aqui está uma das empresas que está muito avançada, é a Fortescue, né, que já tem licenciamento, já está avançando bastante. Tem várias outras empresas, algumas desaceleraram, até porque algumas delas, no meio do processo, entre o início, que foi lá em 2021, e agora, a empresa foi vendida. Tinha a AES, que era uma empresa americana, e foi vendida para um grupo brasileiro, ligado à Votorantim. Tem a Care não tem pré-contrato. A Care é, inclusive, uma das apoiadoras desse evento. A Care não tem pré-contrato com o Estado do Ceará, mas ela tem avançado muito nos estudos. Esses estudos não são assim, muito rápidos de acontecer, porque, para eles, tudo aqui na região são coisas novas, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui de outra... Tem a FRV, que é uma empresa espanhola, tem a Fuela, que é uma empresa norueguesa, tem a Cactus, que é uma empresa cearense. Então, já falei mais de 6, né? Sim, já passou, né? Pronto. Rosiane, para a gente finalizando aqui nossa conversa, eu queria que você falasse, né, um pouco da perspectiva para esses próximos anos, né? Existe aí datas de entrega? Como é que tá para essa questão, né, do hidrogênio verde aqui no Ceará? Para a transição energética de fato acontecer?
Assim, tinha uma perspectiva de que a produção poderia começar em 2026, mas eu não acho que essa data é viável, por várias razões, né? Como eu falei, entre o começo, nós tivemos a Covid, que foi algo muito severo, que atingiu o mundo inteiro. Nós tivemos também a guerra da Rússia, a invasão da Rússia à Ucrânia. Nós estamos tendo conflitos no Oriente Médio. Isso tudo retarda, porque tudo isso injeta um grau a mais de indefinição no cenário da geopolítica global, né? Hoje se fala muito numa possibilidade concreta de uma guerra, muito embora a guerra, né, no século XXI não vai ser mais aquela guerra como a gente viu no século XX, mas há muito temor, tanto que nessa cúpula do G20 falou-se muito disso, da paz, porque quando se fala muito da paz é porque o perigo de um conflito está iminente. Mas eu não acredito que produção possa sair antes de 2030. Mas, ainda assim, a própria implantação de qualquer uma dessas empresas é uma movimentação enorme. E nós temos que ver também que os recursos, eu digo, humanos, não só de pessoas, mas também de infraestrutura que vai ser necessária, não é ilimitada, tem uma certa limitação. Muitas delas já estão firmando contrato para adquirir os eletrolisadores, porque se a atividade começar a andar mais fortemente, provavelmente vai ter uma falta de produção de eletrolisadores, exatamente porque é um novo mercado. Do mesmo jeito, só fazendo um paralelo assim, para que a maioria das pessoas entendam, na época da pandemia, de uma hora para outra, chegou a pandemia, faltou máscara. Quer dizer, uma coisa super simples, faltou avental, faltou EPI para os médicos nos hospitais, faltou respirador, faltou um bocado de coisa. Então, assim, só para colocar de uma forma muito simples, simples não no sentido de diminuir, claro, o problema da Covid, mas de equipamentos relativamente simples de produzir. Agora, você imagina que uma indústria sofisticada, como é uma produção, um parque para produzir hidrogênio verde. Exige equipamentos sofisticados e, obviamente, isso tudo tem que ser planejado com muita antecedência. Essas intercorrências que aconteceram de 2020 para cá atrasou o processo, mas nós acreditamos que vai continuar. O PECEM está cada vez mais se preparando para receber essas empresas, não só porque já firmou vários pré-contratos, mas também porque entende a importância, tanto para nós, né, para nós, Ceará, para nós, sociedade cearense, como também para o parceiro internacional, que é o Porto de Roterdã. Na ambição do Porto de Roterdã, eles têm colocado que 25% do que eles têm planejado de importar de hidrogênio verde, 25% será daqui do Ceará. Então, é uma grande oportunidade, não podemos exagerar nas expectativas, né? Não podemos desconsiderar outros setores, temos que avançar em todas as áreas, porque o Ceará ainda é um estado muito vulnerável economicamente, e toda atividade que possa trazer oportunidade para as pessoas, principalmente no nosso interior, né? Fortaleza ainda é uma cidade que concentra muito, né? E isso é uma preocupação muito grande. O governador Elmano tem, né, a sua política mais, assim, quer dizer, que faz os olhos brilhar, não só dele, como também da primeira-dama, o Ceará Sem Fome. Aproveito aqui para mencionar que nós estamos numa campanha aí de arrecadação de brinquedos para as pessoas, para as crianças que estão cadastradas no Ceará Sem Fome. Mas, assim, ele também sabe que a continuidade dessas políticas nós precisamos ter investimento, porque quem gera renda, quem gera riqueza, não é o governo arrecada da sociedade e repassa para os que mais precisam, mas, de uma forma, tem que investir também em infraestrutura. E isso demanda muito esforço do governo do Estado. Agora, quero também mencionar a importância que é da parceria
da comunicação, dos meios de comunicação, para levar informação para as pessoas que estão, principalmente, às vezes, no interior, que não sabem que oportunidade eles podem ter. O governo tem investido muito em educação, a gente fica super feliz de ver como nós temos melhorado nos níveis educacionais, mas a gente quer também que essas pessoas que estão se qualificando, elas tenham oportunidade de se realizar profissionalmente nas suas regiões. Não precisem nem vir para Fortaleza ou ir para o Sudeste ou mesmo imigrar para outro país, que possam se realizar profissionalmente, desenvolver as suas competências no local onde elas escolheram para viver, né? Ou onde nasceram. Sim, Rosane, eu gostaria muito de agradecer, né, aí pelas informações, pelos dados atualizados aí sobre essa questão da transição energética, né? Quer deixar alguma consideração final? Fique à vontade. Agradecer aí o espaço que vocês estão concedendo para nós, para a gente levar essa mensagem, dizer que nós temos trabalhado muito exatamente na área internacional, nossa secretaria é uma secretaria transversal de articulação, e mencionar que é muito importante para nós essas parcerias internacionais. Então, é isso que a gente tem feito e, enfim, estamos à disposição, tá? Estamos super felizes com o resultado que tivemos aqui, as reuniões que nós tivemos do G20. Foram 3 reuniões durante esse ano, né? De educação, trabalho e finanças e Banco Central. E vamos continuar trabalhando para que as pessoas descubram o Ceará, seja para diversão, seja para turismo, ou seja para investimento. Perfeito, Rosane. Muito obrigada. A repercussão dessa entrevista vocês conferem nas nossas redes sociais, @OpiniãoCE, e também no nosso portal. A gente agradece e até uma próxima oportunidade.